Estamos ao vivo, muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional. Todos os dias às 7 horas da manhã eu faço devocional aqui, lendo as escrituras, estudando as entrelinhas das escrituras e fazendo uma leitura espiritual e psicanalítica. Eu estou olhando assim porque eu estou em duas plataformas. Então, hoje vamos dar sequência ao estudo de Gênesis 3. Em Gênesis 3, a gente estudou a formação do homem. A formação do homem já havia acontecido, na verdade. E aqui a gente leu sobre a queda do homem, como aconteceu. Mas antes da gente prosseguir e continuar fazendo a leitura, inclusive quem não assistiu a parte 1 de Gênesis, depois procura aqui no canal, já está aqui gravado e liberado publicamente para vocês assistirem. Depois vai lá dar uma olhada. Antes da gente prosseguir, vamos fazer a oração como de praxe. Vamos? Querido Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia acordarmos, de estarmos vivos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprofundar os conhecimentos nas Tuas Escrituras. Agradecemos por Eva, por Adão, são os pais da humanidade e por causa deles estamos aqui. Agradecemos, Senhor, pelo Teu plano de salvação, pelo Teu Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício expiatório que Ele fez por nós. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de reconhecer quem somos e de nos dedicar para nos tornarmos cada dia melhores. Agradecemos pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa saúde. Que Vós possa, Senhor, visitar cada um de nós e nos abençoar com os desejos justos e mais íntimos dos nossos corações. Entregamos, Senhor, e consagramos esse dia em Tuas mãos. E pedimos sabedoria, discernimento e que possamos também perceber a Tua presença e as Tuas mãos em cada momento dos nossos dias. E elevamos essa oração a Ti, no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pronto, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar. Deixa eu só colocar um negocinho aqui, porque de manhã cedo aqui, eu estou na ilha, mesmo com a casa toda fechada, eu não sei de onde esses bichinhos aparecem. Sempre aparecem uns bichinhos que quase são invisíveis, minúsculos, a picar, gente. E é igual a picada de muriçoca. Começa a coçar. Mas vamos lá. Eu falei que eu iria hoje falar sobre algumas simbologias, símbolos psicológicos que aparecem aqui, que estão escondidos no Jardim do Éden. Símbolo psicológico não, isso aqui eu vou falar depois. Eu falei que eu ia falar dos níveis de consciência que foram revelados aqui em Gênesis 3, os níveis de consciência. E também falei também que eu tinha identificado alguns arquétipos. E aqui estou eu para que a gente possa falar junto sobre isso, se vocês entenderem. Porque nesse capítulo aqui, esse capítulo é riquíssimo, gente. Quando a gente para realmente para estudar e para entender e interpretar entre linhas, a gente vê que o Senhor mostrou tudo aqui do ser humano, aqui dentro, nesse versículo. Então, vamos ver aqui, 7 mecanismos psíquicos escondidos aqui em Gênesis 3. Mas eu vou corrigir isso aqui para ficar um pouquinho mais na altura do laptop, porque pronto. Senão eu fico olhando assim e assim, como se tivesse, né? E aqui fica melhor para vocês, tá bom? Vamos lá. 7 mecanismos psíquicos escondidos em Gênesis 3. O primeiro mecanismo, inclusive, eu já falei ontem, que foi a distorção da realidade. Em Gênesis 3 já começa, né? Olha só. Já começa aqui em Gênesis 3. Gênesis 3, 1, quando
Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que interessante aqui. Ele começa assim, ó, o 1 do 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente lembrou o que Deus tinha falado, mas ela não afirmou. Ela fez uma pergunta, ela questionou. Então, aqui acontece o quê? Acontece uma manipulação psicológica e a serpente distorce a realidade. Por quê? Porque Deus tinha dito também, lá em Gênesis 2, que de toda a árvore do jardim eles comeriam livremente. De toda a árvore do jardim eles comeriam livremente. E a serpente transforma aqui o quê? A abundância em proibição. E ela vem com uma pergunta do que Deus afirmou: não comerás? Não comerás de toda árvore do jardim? Toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente abre possibilidade de reflexão, de questionamento. Então, ela vem aqui com a distorção da realidade. Como assim? Ele disse que podia comer do jardim, de toda a árvore do jardim comerás livremente. E depois disse que esse aqui não pode. Então, a abundância se tornou proibição. E psicologicamente, esse mecanismo aparece em conflitos emocionais. Olha só, na mente da gente, do ser humano, esses conflitos aparecem. Quando, que é muito comum, a gente foca na falta. Olha que interessante. Porque o jardim era próspero, tinha muitas coisas, podia se comer livremente, mas apenas uma árvore foi dado a informação, a proibição de que não deveria comer. Só que a mente humana foca o quê? Somente no que falta. Como assim? Tem tudo isso aqui, mas disso eu não posso comer? O ser humano hoje, olhe para você hoje. No que é que você está focando na sua vida? Será que você está focando na abundância, em tudo que você já tem? Ou você está focando no que você não tem ainda? No que está faltando? A mente foca no que falta. Isso aqui é um conflito emocional. A mente ignora o que já existe e cria uma sensação de privação. Eu não tenho. Bem interessante, né? Eu não tenho. Apesar de existir uma abundância aí na sua frente. Aqui é o início da narrativa interna distorcida. É distorção porque existe uma abundância, mas a mente do ser humano vai somente para o que está faltando. Somente para o que está faltando. Aí, o segundo mecanismo psíquico que eu encontrei aqui é a racionalização do desejo. Em Gênesis 3:6, tem escrito o seguinte: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E, 6, 7, não, eu li errado, gente. É 3:6. Eu li 3:3. É 3:6. Vou ler de novo aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aqui vem a racionalização do desejo. Eu desejo, olha, é agradável. Mas aí, o que é que eu vou ganhar com isso se eu comer?
né? Ela constrói aqui argumentos internos, racionalização do desejo. Ela constrói argumentos internos para justificar o ato de comer. E psicologicamente aqui, isso é chamado de racionalização. Era proibido comer, mas aí ela vai comer porque ela pensa, eu vou comer porque se eu comer, eu ganho conhecimento. Racionalizou aquele desejo, porque a partir do momento que aquela fruta foi apresentada para ela, despertou nela o desejo. E a gente, quando deseja algo, em vez de reconhecer o desejo, a gente justifica. Olha só, se perceba. A gente fala, eu mereço, eu posso, não tem problema, é só dessa vez. O que é que tem? Não faz mal, não é? Então, essa racionalização aqui, ela ganha uma lógica aparentemente aceitável. E no caso de Eva, a lógica foi: se eu comer, eu vou ganhar conhecimento. Mas também tinha outras recompensas, né? Abriria os olhos, se tornaria Deus, não morreria, que foi o que a serpente disse para ela, que ela não morreria. Mas vamos seguindo. O terceiro mecanismo psíquico, que foi o quê? A transgressão do limite. A transgressão do limite. Tomou do fruto e comeu, mas não era para ter comido. Se ela tomou do fruto e comeu, ela transgrediu o limite, transgrediu a ordem, o ato aconteceu. E, como a gente já viu ontem, neste momento, há o quê? Uma ruptura com a ordem divina. Ela se afasta de Deus. E na psicanálise, isso corresponde ao momento em que um impulso vence o limite interno. Aquele desejo ali está, né, trabalhando ali dentro de você, lhe corroendo, e aquele impulso termina vencendo o limite interno. E Freud chama isso de triunfo do id. Triunfo do id. Triunfo do id sobre o superego, porque o superego é o juiz. Vocês já assistiram outra devocional minha, e eu já falei sobre essa estrutura psíquica. Então, o superego está ali para dizer o que pode e o que não pode. E o id vem com a pulsão, o desejo. Então, aqui o id triunfou. O superego ficou lá caladinho, ó. Então, triunfo do id sobre o superego. Depois vem outro mecanismo que é a consciência da vergonha. A consciência da vergonha. Ou seja, a consciência e a vergonha. Ela toma consciência que ela fez algo errado e ela se envergonha. Olha, abriram-se os olhos de ambos, de Eva e de Adão, depois que eles comeram do fruto. E quando os olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus. Então, quando eles percebem que estão nus, eles sentem vergonha. A vergonha é diferente de culpa, tá? A vergonha é diferente de culpa. Culpa é quando você percebe, quando você tem consciência de que você fez algo de errado. E a culpa e a vergonha é quando você percebe que tem algo de errado em mim. Percebe? Primeiro eles vêm com a culpa, fiz algo de errado,
é a culpa, e a vergonha tem algo de errado em mim. E quando eles passam a ter vergonha, percebem que tem algo de errado em si, porque agora está vulnerável, eles reconhecem a sua nudez, eles vão tentar se cobrir, esconder a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. E aí depois vem outro mecanismo psíquico, que é o quê? A evitação. Eles sabem que fizeram algo de errado, eles já perceberam que alguma coisa errada havia neles, que eles estavam nus e agora vulneráveis. E agora entra o mecanismo da evitação. Gênesis 3, deixa eu ver, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela aviação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles estavam evitando voltar à presença de Deus, se confrontar com o que aconteceu. E aí eles se esconderam da presença do Senhor. Se esconderam da presença do Senhor. Então, a primeira reação do ser humano, após errar, não é pedir perdão, é esconder-se. Esconder-se. Então, psicologicamente, esse aqui é um mecanismo de defesa chamado evitação. A pessoa vai tentar evitar um confronto, vai tentar se livrar da responsabilidade, a gente está falando aqui de autorresponsabilidade, né? E também da dor emocional. Por quê? Claro, depois que errou, que percebeu que errou, sentiu culpa, e agora também sente vergonha porque está vulnerável, porque algo também está errado nele. Como assim? Eu fiz isso, então algo em mim também está errado. Aí vem outro, que eu também identifiquei aqui, vem outro mecanismo. Depois da evitação, vem a projeção da culpa, que foi bem interessante aqui, a questão da projeção da culpa. Não, eu não fui culpado, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Lembra como aconteceu? Vocês já leram aqui, Gênesis 3? Como foi a projeção da culpa? Adão projeta a culpa em Deus e em Eva. A mulher que você me deu como companheira me deu do fruto e eu comi. Olha, ele colocou aqui os dois como culpado, Deus e Eva. Não foi culpa dele. Mandei você me dar essa mulher. Foi essa mulher que me fez comer do fruto. Então, percebe? Ele projetou o erro dele em Deus e em Eva. Isso acontece normalmente com o ser humano. Adão transfere a sua responsabilidade. Não assume que ele deveria ser responsável pelo ato. E psicologicamente aqui, esse mecanismo, como eu já falei, é chamado de projeção. A pessoa desloca para outra pessoa aquilo que não quer reconhecer em si. A pessoa desloca em outra pessoa o que não quer reconhecer em si. Ele não queria reconhecer que a culpa era dele. Então, ele deslocou parcialmente para Deus e depois para Eva. A mulher que você me deu a fruta e eu comi. Percebe esse mecanismo de projeção? E isso acontece também com a gente. Por isso que é importante a gente estar atento e quando a gente vai ganhando consciência disso, a gente vai se curando das feridas. O que me incomoda tanto nos outros, porque às vezes
eu entro em conflito por em determinada situação, é uma tentativa de me projetar no outro. É o outro que é o culpado, não sou eu. É o outro que não faz o que é certo. Eu faço tudo certo. Então, aqui, Adão traz Adão traz esse mecanismo psíquico. E depois chega Eva também e faz a mesma coisa. Ela não assume a sua responsabilidade. Ela não assume a sua responsabilidade. Ela diz que o culpado foi quem? Foi a serpente. Que a serpente havia enganado. E ela comeu. Olha, os dois, projetando a culpa no outro. Agora pense. E você? E você? Será que você também tem projetado a sua culpa em outras pessoas? Ou quantas vezes você já fez isso? E quantas vezes você continua fazendo isso? Projetando a sua culpa nas outras pessoas, não assumindo a sua responsabilidade de escolha e de ação do que você fez. Eva projeta a culpa na serpente e Adão em Deus e em Eva. Aí depois vem aqui mais um mecanismo que eu identifiquei, que é o mecanismo da necessidade de separação. Deixa eu ver onde foi que eu marquei aqui. Aqui, Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Olha só, mesmo depois da queda aqui, Deus cuida do homem. Mesmo depois de ambos terem feito algo que havia sido proibido, inadequado, mesmo depois de ambos não terem assumido a sua responsabilidade, tendo jogado a culpa cada um em outro, Eva na serpente, Adão em Eva e em Deus, Deus cuidou deles. Ou seja, isso aqui só mostra pra gente que após um erro é sempre possível uma reconstrução. Existe essa separação do erro e de você. Você não é o erro. A sua atitude que foi um erro. E é possível se reconstruir, porque existem pessoas que passam uma vida sofrendo por ter feito algo errado. Mas Deus mostrou aqui, meus filhos, minhas filhas, após o erro é possível reconstrução. É possível reconstrução. Deixa eu ver que horas são. 7h32. Agora que eu já falei desses mecanismos psíquicos aqui, escondidos em Gênesis 3, eu quero falar também de alguns arquétipos psicológicos que eu também identifiquei aqui. Em Gênesis 3:1, já começa falando que a serpente ofereceu algo para Eva. E de uma forma que Eva despertou o desejo nela. Despertou o desejo nela. Então, a serpente aqui vem como um arquétipo de sedução, de astúcia e de conhecimento proibido. Sedução, astúcia, eu preciso fazer com que ela seja seduzida por esse fruto e pelo que esse fruto pode oferecer para ela. Psicologicamente, isso aqui simboliza a voz do inconsciente
instintivo. É aquela parte que a mente questiona os limites, as regras, a autoridade e desperta o desejo. Só que nesse caso aqui, ela, ela refletiu, ela refletiu e ela queria mais conhecimento. Mas a serpente disse que ela não morreria. Aí eu vou parar aqui para falar sobre essa promessa da serpente. Você não morrerá. Não morrerá como? Não morrerá em espírito, mas na carne vai morrer. E a gente já sabe disso. Que o nosso corpo um dia deteriora. O espírito abandona o corpo deteriora, mas o espírito continua ali. E quando a serpente prometeu a ela que ela jamais morreria, a serpente não explicou esse detalhe. Certamente não morrerás. Não foi isso que a serpente disse? Não explicou detalhes. Então ela pensou, mas Deus proibiu. Mas se eu comer, eu vou ganhar conhecimento. Os meus olhos vão se abrir. Eu vou virar uma deusa. Eu não vou morrer. Tinha verdades misturadas com mentiras? É verdade que os olhos dela se abriram. É verdade que ela ganhou mais conhecimento. Mas tudo que veio junto com isso, a serpente não disse a ela. Então foram verdades misturadas com mentiras. E aqui a serpente entra como um arquétipo da sedução. E na sedução, a gente só vê a parte boa, a parte que nos interessa, né? Então a serpente foi astuciosa. E a serpente é um arquétipo de sedução, de astúcia, conhecimento proibido. Aí eu vi aqui também outro arquétipo que está em Eva, que é o arquétipo da mulher que desperta, que está em busca de conhecimento. Eva representa a busca pelo conhecimento. Ela não age apenas pela fome. Ali no jardim tinha comida, tinha fruto de todo tipo, tinha abundância. Então não era fome que ela tinha. Fome fisiológica. A gente pode dizer que ela tinha fome de conhecimento. Ela desejava entender. Então aquela fruta ali passou a ser desejável para lhe dar entendimento, conhecimento. É a força psíquica de nós que busca a expansão da consciência. Expansão da consciência, expansão do conhecimento. Esse arquétipo que eu identifico em Eva. Se vocês identificam mais alguns, compartilhe aqui nos comentários. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. E depois vem aqui outro arquétipo, que agora eu identifiquei em Adão. Quando ela dá o fruto para o seu marido. E também deu ao seu marido e ele comeu. Adão sabia que não deveria comer do fruto, também assim como Eva. Mas Adão, naquele momento, ele seguiu o fluxo que Eva começou. Ele seguiu o fluxo, ele comeu do fruto. Ele cedeu. Olha que interessante. Adão aqui, para mim, nesse momento, a minha percepção, a minha leitura é de que ele tem um arquétipo daquele homem que cede para evitar conflito. Ele segue o fluxo para evitar conflito.
Isso aparece frequentemente nas relações humanas. Tem muita gente que não resolve os problemas, não confronta os problemas, não enfrenta os problemas, simplesmente vai cedendo para evitar o conflito ou para não ter o conflito, porque não gosta de conflito. Aí vem aqui também o outro arquétipo que eu identifiquei, que está aqui no 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aqui eu vejo o quê? Onde estás? A gente já falou sobre isso ontem. Não é porque Deus não sabia onde ele estava. É porque Deus estava dando a oportunidade dele de se achegar a eles de novo. E aqui eu vejo o arquétipo do Deus que busca. Para mim é uma parte, um versículo muito profundo. Porque Deus busca a gente também. Mas nós temos o livre-arbítrio, lembra? E se a gente não permite que Deus permaneça em nossa vida ou se achegue a nós, ele vai respeitar. Então ele pergunta ao ser humano onde a gente está. É quase que dizer assim, onde você está que está distante de mim? Gente, onde você está que não se achega a mim? Gente, os mosquitos estão aqui, ó, quase que me levantando. Eu não sei porquê, está tudo fechado ainda. Mas enfim, né? Morar perto da natureza é o preço que a gente paga. É o preço que a gente paga. Eu estou aqui na casa da ilha. Ele pergunta aqui, Deus pergunta, não porque não sabe onde Adão e Eva estão, mas para chamar a consciência. Chama a consciência. Onde é que você está? Está distante de mim, se afastou de mim. E esse arquétipo significa o quê? A voz da consciência profunda. É aquilo que chama a gente de volta quando a gente se perde de alguma forma. Sabe quando a gente faz alguma coisa errada que depois a consciência, às vezes, a gente fala: minha nossa, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? É isso. Deus chama a consciência. O Deus que chama. É esse arquétipo aqui. Se identificaram? Coloca nos comentários. Quero ver bastante comentários aqui. E quero saber também se está fazendo sentido para vocês a minha interpretação, o meu entendimento. E se vocês quiserem, eu aceito contribuição. E depois vem o arquétipo do Redentor. Que está, deixa eu ver aqui onde está, que eu marquei. No 15. Deixa eu ver, se foi 15 mesmo. É. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele te ferirá a cabeça. Mesmo no momento da queda, surge a promessa de que alguém restaurará a ordem. Um descendente de Adão e Eva virá e terá o poder de esmagar, de ferir a cabeça da serpente. O Redentor é o arquétipo do Redentor, que restaura a ordem. E o ser humano aqui, ele não sempre busca redenção, sentido e cura? O ser humano está o tempo todo em busca disso. Aqui a gente tem uma chave muito profunda, muito simbólico. Quando Deus pergunta onde estás, ele não quer saber, ele sabe onde a gente está, ele não quer saber também onde nós estamos, ou seja, na
em posição geográfica, em qual lugar. Ele não queria saber em qual lugar do jardim Adão e Eva estavam. Mas essa é uma pergunta existencial. Como eu citei há poucos, quando nós, seres humanos, fazemos alguma coisa errada que a gente mesmo se pergunta, o que foi que eu fiz? É nesse sentido. Onde você se perdeu? Em que momento você se desconectou de si? Onde sua consciência se afastou da verdade? E claro que essas mesmas perguntas aqui aparecem dentro do processo terapêutico, né? E esse reconhecimento, para se chegar às respostas dessas perguntas, é uma jornada de cura. É uma jornada de cura que só acontece quando a pessoa se permite responder com honestidade. E diz assim: aqui estou. Aí é quando Adão responde: aqui estou. Aqui estou é reconhecer onde você se perdeu, em que momento você se desconectou, onde sua consciência estava quando você se afastou da verdade. Isso é lindo, não é, gente? E tem muito mais coisas aqui para trabalhar nesse versículo, mas isso aqui eu vou deixar para os premiums. Para os premium. Eu quero convidar vocês, vou aproveitar e convidar vocês para participar do meu grupo do WhatsApp. Participação é livre, é gratuita. Que é um grupo que eu tenho trazido algumas reflexões acerca da minha mentoria Alinhar. E a mentoria Alinhar, um dos pilares da mentoria Alinhar é o alinhamento espiritual. Então, essas aulas mais profundas serão entregues dentro da mentoria. Dentro da mentoria. E se vocês quiserem ficar mais perto de mim, basta clicar no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo para vocês virem para o grupo. E muito em breve eu vou abrir inscrições para a mentoria. Será um acompanhamento de 6 meses. 6 meses. Eu pegando na mão de vocês, para vocês transformar o seu agora, para que o seu futuro também se transforme. É você se alinhar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, para que a vida te responda. Então, se vocês querem realmente fazer essa transformação, passar por essa transformação, basta clicar no link do WhatsApp, que eu vou deixar aí na descrição deste vídeo. E por hoje eu fico aqui, desejando um dia abençoado para cada um de vocês. E eu convido vocês também a lerem agora, mais uma vez, possivelmente, o capítulo 3 de Gênesis, agora com um olhar diferente, com uma consciência diferente. E não esqueça, ou seja, lembre-se de seguir o canal e comentar o que vocês acharam desse vídeo. Volte sempre aqui, porque aqui a gente cresce juntos. A gente desperta juntos. E a gente ganha mais consciência juntos. E até a próxima devocional, o próximo vídeo, a próxima live. Tchau, tchau.